Uma saudação amiga a todos vós, amigos, irmãos desta grande família que se chama Canção Nova e que todos juntos estamos neste programa a continuar esta história das alianças de Santa Maria com Portugal. Esta Portugalidade que foi feita na comunhão dos homens e na sua relação com Deus por meio de Nossa Senhora. Desde Dom Afonso Henriques, com certeza se recorda, até depois, a sétima aliança, que já não é Portugal que faz aliança com Maria, como havemos de ter tempo para perceber, mas é a própria Nossa Senhora que faz aliança com Portugal. Nós estamos mais ou menos no meio desta grande aventura das alianças. Como acabámos de escutar por Dom Francisco Serra Coelho, na sua aula, Dom João IV teve um ato extraordinariamente belo. Simbolicamente tirar a coroa da sua cabeça e colocá-la aos pés de Maria para ali dizer que a partir deste momento nenhum rei em Portugal usará a coroa e a rainha será perpetuamente Nossa Senhora da Conceição. Então nós não poderíamos estar num sítio melhor. O santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, na Arquidiocese de Évora, para daqui e a partir daqui convidarmos-lo a assistir e um dia a vir até aqui rezar junto da padroeira de Portugal, junto da Rainha de Portugal. E estamos aqui neste santuário com o guardião, digamos assim, desta casa, deste grande solar, o Sr. Cônego Francisco Couto, reitor do santuário, pároco de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e um grande devoto de Nossa Senhora. Obrigado, Padre Couto, por nos receber aqui nesta sua casa, a casa de onde é guardião. Obrigado, Padre Ricardo, e obrigado também pelo vosso convite, o convite da Canção Nova, e espero poder corresponder um bocadinho às vossas necessidades, ansiedades e propósitos. A nossa missão, e nesta segunda parte deste programa, é sempre irmos um pouco aos lugares para perceber que espírito se continua a respirar do ato antigo. No fundo é pegarmos no momento presente, olharmos para ele a partir da história e o que é que o espaço e as pessoas que estão no espaço projetam para o futuro. Um lugar fundamental desta igreja é o seu altar-mor com Nossa Senhora da Conceição. Esta imagem tem uma história muito bonita. É verdade, ainda que às vezes um pouco envolta em mistério, não é? Porque certezas absolutas não temos. A história diz-nos que eventualmente tenha sido Dom Nuno Álvares Pereira, hoje São Nuno de Santa Maria, a trazer a imagem por oferta dos reis de Inglaterra. O que se sabe é que, de facto, Dom Nuno entrega a imagem a este santuário. Depois da batalha que houve aqui perto, contra os espanhóis e ter conseguido, de facto, a sua vitória, este era um lugar de devoção imenso de São Nuno, que acaba por renová-lo, por reconstruí-lo, uma capela dedicada à Senhora do Castelo, e aqui coloca esta imagem. Esta é a original, tem escrita na base 1406. Trata-se de uma imagem de pedra de Ançã, típica de Inglaterra, policromada, portanto toda ela pintada. E desde aí que está aqui ao culto e à veneração. Entretanto, a partir de alguns dos reis, sobretudo rainhas da Casa de Bragança, finais do século XVIII, por aí, começam a ser entregues os seus vestidos de noiva e mais ricos, e a imagem começa a ser revestida precisamente com as vestes dos reis e das rainhas, sobretudo dos reis as capas e das rainhas os seus vestidos de noiva. Esse é o primeiro a ser entregue, Dona Maria I, se não estou em erro. Bonito perceber que esta imagem não é assim tão grande quanto ali está, mas pronto, não sei se é uma inconfidência que posso revelar. Ela tem uma pianha por baixo. Será que a aia deixa? Será que a aia da Senhora da Conceição deixa? Não podemos mexer, isso é garantido, logicamente. Isto é importante, ninguém pode mexer na imagem senão a aia. Exatamente. A Aia, que já é a Aia há 50 anos, deve estar a passar o testemunho, entretanto, ela tem-me referido, já tem alguma idade e alguma dificuldade de locomoção, mas pronto. É ela que tem cuidado e com todo o amor e carinho e com uma devoção extrema, de facto. Assim como as vestes que vão sendo cuidadas e o mais possível também por ela. Esta imagem sofreu um revés em 1984, 85, quando, puxando pelas vestes, alguém a derrubou e ela se partiu bastante. Nessa altura eu era seminarista aqui, era o meu primeiro ano de seminário, tinha 12 anos, quando aqui cheguei. Então isso foi assim uma notícia escaldante para a terra, não? Foi doloroso, foi muito marcante esse momento, foi reconstruído o quanto possível, tem alguns traços ainda dessa maquilhagem e dessa reconstrução. Mas pronto, é a imagem original, desde aí que nunca mais sai, porque ela até aí mais ou menos até saía em procissão. Depois foi criada uma imagem peregrina e pronto, e é que temos neste momento. Essa imagem peregrina que, por exemplo, Dom Maurílio a usou muito
até no início das suas visitas pastorais. Sim, nos 2 percursos que fez, em termos dentro da Diocese, com a sua visita pastoral. E foi uma época em que saía muito a imagem. Vamos tendo ainda algumas saídas. O ano passado esteve em Portimão, entretanto tinha estado em Aveiro, esteve em Lisboa, estamos a pensar que eventualmente possa sair agora também para a zona de Aveiro novamente, ou Lisboa também. No meio desta história, esqueci-me de falar do mais importante, que o Padre Ricardo tinha referido precisamente, que é a devoção que todos os reis, sobretudo a Casa de Bragança, devotam à imagem, esta imagem da Imaculada Conceição. Daí a sua coroação como a padroeira de Portugal, a padroeira dos reinos de Portugal, em 1646, pelo rei Dom João IV. Esse ato da coroação... E renovado constantemente, não é? Logicamente, dos outros reis. Não, é interessante, porque quando nós estudamos a história, não é? E este programa tem-nos ajudado muito, desde Dom Afonso Henriques, que tem uma predileção devocional à Senhora da Conceição. É permanente. Claro que aqui se nota com muito mais força, até por causa, imagino eu, do passo ducal, da família de Bragança aqui ao lado. Deixe-me dizer-lhe que talvez a grande marca da Imaculada Conceição tenha sido dada por Dom Nuno, mais do que por Dom Afonso Henriques ou pelos outros reis anteriores. Porque foi nessa altura, acho que estava em grande discussão, ou precisamente, portanto, século XIV, não é? Esta questão da Imaculada Conceição e da Conceição Imaculada, ao ponto de Évora ser um dos grandes focos de desenvolvimento e de estudo da Imaculada Conceição e de defesa da Imaculada Conceição. De facto, Évora não é muito referido, é mais referido que Coimbra, mas os professores se cruzavam-se. Nessa altura, num concílio no sul de França, é feito um texto de defesa da Imaculada Conceição, estamos por volta do século XV, mais ou menos, que foi depois negado por Roma, mas que depois é quase tomado na totalidade do século XIX, quando é de facto definido o dogma. É engraçado perceber que Portugal está na gênese da defesa da Imaculada Conceição. E, logicamente, este lugar, que trouxe um povo, não trouxe só um rei, não tem a ver só com a monarquia, não tem que ver com a idealização de uma pessoa, mas, como disse muito bem, desde Dom Afonso Henriques, é um povo agradecido a Maria e que procura Maria para todas as suas respostas de vida. E ainda hoje o percebemos, seja em Fátima, seja no Sameiro, seja em Vila Viçosa, seja em Lolé, por exemplo, seja onde quer que seja, a marca mariana, terra de Santa Maria, continua, logicamente, presente em todo o povo português. Não é de estranhar que a Imaculada Conceição, logicamente, fizesse parte da gênese, da identidade de um povo, logicamente. É um espaço muito bonito. Falou há pouco que não foi a primeira capela, quer dizer que isto foi a renovação, o acrescento, é isso? Exatamente. Talvez o tamanho que tínhamos hoje desta igreja se deva a Dom Sebastião, concluído depois pelo cardeal rei Dom Henrique, não é? Porque não havia meios de pagar, o cardeal Dom Henrique lá conseguiu, portanto, e nessa altura, de facto, foi quando ele tomou estas proporções, antes seria um pouco mais pequeno. Depois foi sofrendo sucessivas reparações, sendo que a mais importante tem a data lá embaixo no adro, 1870 já, Dom Fernando II. Que é quem, digamos assim, que retoca o templo como o temos praticamente hoje. A marca dos azulejos é praticamente do século XVIII, tirando um ou outro que é do século XVI, os da Capela Mor, logicamente, e os da Capela do Santíssimo Nome de Jesus. Todos os outros já são mais recentes, século 1700, portanto, século XVIII. Foi o último restauro. A data de 1870 é marcante porque nesse espaço o antigo convento de São Paulo também é desmobilizado. Todas as peças religiosas do convento são distribuídas pelas várias igrejas de Vila Viçosa e o santuário, logicamente, também acaba por receber algumas peças. Neste sentido, nós compreendemos a dimensão histórica do passado, mas se ficássemos só pelo passado seria uma história morta. Atualmente, que lugar ocupa o santuário, enquanto santuário, na vida desta terra, na vida da Diocese e na vida de Portugal? Como reitor, com certeza tem conhecimentos mais práticos, até conhece com certeza curiosidades que nos pudesse talvez suscitar um bocadinho de interesse mais a vir até aqui. Se ficarmos na história, a história não nos ensinou nada. Como, por exemplo, se o fundador da Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição, que é São Nuno de Santa Maria, o que está na gênese, não só deste santuário, mas em traços gerais de toda a Vila Viçosa, que traz para aqui, portanto, ele está na gênese da Casa de Bragança e, posteriormente, um dos seus descendentes acaba por ser aquele que funda o palácio aqui e, tendo os reis de forma constante aqui e os descendentes da realeza, claro que Vila Viçosa tem que receber tudo isso. Mas será que nós devemos lembrar esses, e nomeadamente, por exemplo, São Nuno de Santa Maria, Dom João IV, quem quer que seja? Uma curiosidade aqui é que os dois são celebrados no mesmo dia, 6 de novembro, São Nuno de Santa Maria e Dom João IV. Se ficarmos na história no que eles fizeram e isso não trouxer repercussões para a nossa vida de hoje, de facto, então
a história acaba por morrer. Claro. Porque não nos ensinaram nada. E falámos precisamente antes aqui de algumas coisas interessantes, que é a necessidade de perceber quanto, se está na gênese de um povo a devoção a Nossa Senhora, então ela não pode ficar no passado, mas hoje tem que ter consequências no presente. A minha presença, a minha entrega, a minha atitude, receber do passado esses elementos que são extraordinários e que me modelam, para depois eu perceber hoje como atualizar e como atuar. Claro. Nessa perspectiva, penso que quem passou por aqui, honro o nome do Padre José Maria, do Conde José Maria Dias, que foi quem deu nos últimos tempos um grande impulso, logicamente, a este santuário. Depois sofreu aqui 2 ou 3 anos de algum interregno o Padre Mário Tavares, o último que passou por aqui. Hoje estou eu. Aquilo que procuramos, de facto, levar Maria, na sua simplicidade, no seu sim constante e na sua maternidade ao coração dos homens, sobretudo dos portugueses. Claro que depois temos que ter alguns estratagemas, não é? Temos uma imagem peregrina que recorda, de facto, uma presença constante e materna e pessoal. Temos os vários ritos, ritmos, celebrações, encontros aqui dentro do santuário, 4 de forma extraordinária, mas como o santuário também é paróquia, acaba por ter aqui uma celebração constante e um chamar constante da terra. Depois há ainda marcas em Portugal, de facto, desta devoção à Imaculada Conceição. Dizia-lhe há bocado que o santuário está no enclave, está fechado. Quer dizer, não tem capacidade de progressão, de expansão, materialmente falando ou fisicamente falando. Mas tem naquilo que é, digamos assim, a sua mensagem, a Conceição Imaculada, e um desafio materno de uma mãe que cuida de um filho que, não podendo ser como ela, privilegiada, mas pode ser redimido. E esta é a grande mensagem que nós levamos daqui. Logicamente que, nos últimos tempos, eu tenho assistido a um crescendo. Uma ideia, para termos, Vila Viçosa tem cerca de 4.000 habitantes. No dia 7 e 8 de dezembro juntam-se aqui 8.000. É uma marca bonita de perceber de uma terra tão pequena. Percebendo que cabem 1.500 pessoas entre sentados e de pé aqui dentro. Se calhar não atingimos ainda, há uns anos atrás, há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, a celebração no recinto, porque não corria tanta gente. Os tempos também mudam, a consciência das pessoas, sabemos que o elemento espiritual das pessoas fraqueja neste momento, a fé às vezes é mais um elemento de part-time, não é propriamente de compromisso e de entrega total, e também nos ressentimos aqui. O que é facto é que nos últimos tempos, para além dessa marca do 7 e do 8 de dezembro, ao longo do ano, entre turismo e peregrinações organizadas e constantes, digamos que de março a setembro, eu quase todos os fins de semana tenho peregrinações vindas de todo o Portugal. E nos últimos anos, Angola, Polónia e Inglaterra. Isso é muito interessante. Quando falamos nos países estrangeiros, olhamos para Fátima, não é? Sim. E eles encontrarem em Vila Viçosa também um recanto. Não é de forma constante, vêm 2, 3 grupos por ano, a Itália agora até parou um pouco, mas pronto, estão a acertar novamente as peregrinações. O próprio Josip, a agência de viagens do Vaticano, me ofereceu para este santuário um missal e a oração dos fiéis, precisamente porque houve aqui um tempo em que tinha peregrinações semanais de italianos. Depois, há a resposta portuguesa, a zona de Lisboa, norte de Portugal, os meus queridos da Afurada, que não falham aqui um ano, no 8 de dezembro, basicamente, mas de Lisboa com uma grande devoção à Imaculada Conceição e ao Santuário da Senhora da Conceição. Alguns padres mesmo de outras dioceses que se têm feito escravos, esta confraria, portanto, vamos desafiando as pessoas a olharem para um regaço materno e uma mãe, que foi acolhida por um povo e que um povo a acolhe como mãe. Falou em desafio. Sim. Não está prevista esta pergunta, por isso é mesmo um desafio. E o coração do reitor do santuário, no seu coração de reitor e filho desta terra do Alentejo, que lugar ocupa a Senhora da Conceição? A minha espiritualidade inicial no meu ser padre, ainda que logicamente deliciado pelo sim da mãe, se calhar nunca foi tão vertido para o lado mariológico quanto hoje. Hoje sim, ocupa um lugar importante e para mim é importante, fazendo sempre a referência ao filho, porque ela também é a primeira discípula do filho, mas percebendo que o seu sim muda toda a história da humanidade. E perceber que esta mãe cuida verdadeiramente. De relatos daqui e da acolá, ou até meus, perceber quanto a mãe sempre nos traz a resposta e a solução. Nos encaminhando, logicamente, para a verdade que é o filho. Maria, neste momento, e o santuário, para mim, é uma paixão. Logicamente que também o é, não poderia deixar de ser. É uma paixão porque pela mãe chegamos sempre mais depressa ao filho. Mas, por outro lado, também, o filho sempre me aponta pela mãe, no sentido em que, por ela, eu aprendo a ser discípulo.
não é? E depois é fazer tudo aquilo que ele nos disser. Desafios, entretanto, é fazer uma viagem pelo santuário. Não só na imagem que está a presidir a este santuário, mas no espaço que podemos encontrar e na sua envolvência. A marca do povo de Vila Viçosa do lado direito na Capela Mor, o pendão do lado esquerdo da Batalha de Montes Claros, aquela em que definitivamente empurramos daqui Espanha, uma réplica da espada de São Nuno e na Capela do Santíssimo Nome de Jesus, uma bela imagem da Dormição da Virgem ou da Senhora da Boa Morte, como é reconhecida aqui, e que em breve, com certeza, a podeis ver, por exemplo, em Fátima, por onde a emprestamos para a exposição permanente que Fátima normalmente tem entre dezembro e outubro. Aquela imagem pertencia ao Convento das Chagas e que todos os anos saía no 14 de agosto para vir para aqui, celebrar aqui a outra festa que encerra e que completa a Imaculada Conceição, que é a Assunção em Corpo e Alma da Virgem Maria, que depois aqui celebrado voltava em procissão para aquela Igreja das Chagas. No início do século XX foi agora restaurada há pouco tempo, toda ela maciça numa verdadeira barca que é símbolo da Igreja, onde cada um pode, no seu silêncio, na sua segurança, mas também na sua fé, fazer este caminho com aquela que nos espera como mãe. Padre Couto, o tempo passa depressa. Apenas, olhem, depois deste testemunho também que o seu Padre Couto nos deixou, não vou dizer muito mais. Apenas, até para a semana, se Deus quiser. Marcamos encontro no mesmo dia e à mesma hora. Até lá.